Oi, gente, vamos para nossa live. Hoje tô aqui para falar com terapeutas de plantão, psicoterapeutas de crianças, de adolescente, de família e também com os pais. Sim, a família que tá aqui, que me acompanha, enfim, quero falar com vocês também, tá? Então minha conversa hoje tá bem ampla. É uma aula que eu vou dar, técnica, mas também teórica, também emocional. Vamos falar de demandas terapêuticas. E essa aula que eu separei aqui tá muito legal, porque ela não fala apenas para explicar para profissionais sobre o que é terapia, como a gente faz escuta da demanda terapêutica, como a gente avalia a demanda terapêutica, mas também para as famílias que colocam ou pretendem colocar os seus filhos em terapia. Tá? Então vamos aproveitar, vamos convidar a galera, bota aí o aviãozinho, chama todo mundo, porque não é toda hora que eu tô aqui fazendo live, mas que eu tô sem tempo pra isso. Mas eu vim aqui essa semana fazer isso. Hoje, amanhã e quarta estarei aqui às 21 horas, cada dia com um tema diferente, pra gente falar sobre psicoterapia da infância, da adolescência e também com as famílias. E como a gente envolve as famílias nesse processo. Oi, minha gente, boa noite, Tito. Boa noite, cadê? Aqui é a galera que tá falando comigo. Manu, Deca, Thaís Menezes, tudo bom, Thay? Como vocês estão? Como vocês estão? Todo mundo legal? Thay, obrigada, vocês que são maravilhosos. Quero todo mundo aqui, já quero começar falando. Oi, Vanessa, boa noite. Me digam de onde vocês são, porque algumas pessoas eu já conheço, já me seguem, já me acompanham, principalmente lá na comunidade Amoras da Dani. Eu tenho uma comunidade, gente, vocês que não sabem ainda. Tem uma comunidade no WhatsApp que se chama Amoras da Dani. Por que Amoras? Porque Amora é o feminino de amor, tá? Então, como a maioria da galera que me segue e me acompanha é mulher, porque predominantemente o sexo feminino está nas profissões de cuidado, principalmente aqui, da psicologia, psicoterapia. E aí eu chamo de amoras. Então, os meninos se considerem fazendo parte dessas amoras também, tá? Salvador, Lauro de Freitas. Oi, meu bem! Também tô com saudade de você. Muito, 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 muito. Adoro fazer live, adoro falar sobre o meu trabalho. O Instagram, ele é menos utilizado hoje para isso. Eu já usei muito o Instagram para explicar, para dar aulas, para trazer conteúdo para psicoterapeutas infantis. Hoje eu faço menos, hoje eu falo de uma forma mais ampla aqui. Mas esse ano eu vou estar mais atenta, eu vou estar mais atuante, na verdade, por aqui, pelo Instagram. Mas eu vou estar principalmente na comunidade Amoras da Dani, que é essa comunidade do WhatsApp. Então, se você ainda não participa, corre lá. Vai participar, o link tá na minha bio. Depois que você sair da live, você vai pra lá, tá? Piauí, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ah, Thay, você é do Piauí, realmente. Thay é de Nova Iguaçu do Rio, que massa. Graviela, é isso mesmo? Graviela? É de São José dos Campos, delícia. Tito disse que no Amoras tem alguns amoros. Tem alguns amores, tem mesmo. É verdade. É verdade, mas vocês também são minhas amoras, eu não quero nem saber. Ai, Simone. Massa. Vanessa do interior de Goiás. Ai, gente, amo vocês todos aqui. Mariana de Rio Grande do Norte. Aff, que delícia. Mariana Lopes e Mariana Leles é de Brasília. Que massa, gente, que massa. Esse ano, depois eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, tá, gente? Eu escrevi um livro ano passado e ele vai ser lançado esse ano. É um livro de orientação parental. É o Guia de Orientação Parental pela Sanar. Em breve ele está sendo... vai ser lançado. E aí eu vou lançar aqui em Salvador em primeira mão. Depois eu vou para alguns lugares lançar esse livro aqui do Brasil. Me aguardem. Maiores informações quando o livro tiver... ok, né? Pra ser lançado. Jeane! Conheço você, obviamente, né, gata? Lá do Conselho Tutelar de Gandu. Saudade de vocês. Inclusive, quero lançar lá em Gandu. Sorocaba, da Silene. Campo Grande, da Nusa. Que massa! Ai, vocês vão amar esse livro. Está delicioso. Tá incrível, tá perfeito. Mas, enfim, vamos falar de demanda terapêutica. Vamos começar aqui com a nossa aulinha, né? Para profissionais e para pais também. Vamos lá. Primeiro eu quero começar falando
o que é demanda, né? Que a gente, psicólogo, fala muito sobre isso. Demandas terapêuticas, demandas. O que é demanda? Né? Se a gente for pro significado da palavra mesmo, demanda, o que é que significa? É uma solicitação, é um pedido, né? Vai ficar lá, salva, Rafa, mas não vai ficar aqui no Instagram, não, tá? Vai ficar lá pra minha comunidade, então tem que participar da comunidade pra ver a live, depois salva. Oi, gatuna! Família Queiroga tá aqui. Um beijo pra você. Ai, gente, eu adoro isso, que fica as coisas aparecendo, né? Quando a gente faz aqui com a mão. Adoro. Vai ficar salva. Vai. Sim, vamos lá. Então, demanda significa o quê? Solicitação. Quando eu tô demandante, quando eu tô demandando algo, eu tô pedindo algo, eu tô solicitando algo. Não é isso? Então, quando a gente fala de demanda terapêutica, é aquilo que está sendo solicitado para ser trabalhado terapeuticamente. Só que essa demanda não vem assim pra gente prontinha, como uma caixinha de presente, de uma forma clara, de uma forma simples, translúcida, como a luz do dia. Não é assim que acontece, tá? As demandas terapêuticas, elas são mais difíceis de serem percebidas. Por isso que a gente avalia as crianças, os adolescentes e as famílias que chegam demandando o processo, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber antes disso tudo é que existe um processo, né? Então, terapia não é uma sessão. Eu vou lá fazer uma sessão, fazer uma consulta e vou saber tudo sobre mim e vou saber qual é o meu problema e como resolvê-lo. Se fosse assim, seria incrível. Ninguém tinha problema nessa vida, né? Tampouco psicoterapia existe para resolver problemas, né? Isso aí, quem resolve problema é o professor de matemática. E eu tenho alguns amigos professores de matemática que podem concordar comigo nesse momento, se tiver aqui na live. Se não tiver, concorda depois, quando a gente estiver conversando. Filho, fecha aqui a porta do meu quarto, por favor. Então, quando a gente entende, né, quando a gente recebe um paciente no processo terapêutico, a gente primeiro precisa fazer essa escuta e explicar também, porque nem todo mundo sabe exatamente o que é um processo terapêutico, como esse processo acontece e quanto tempo demora esse processo, né? Então, primeira coisa, a situação parte sempre de uma escuta, porque se tem alguém solicitando algo, tem alguém escutando essa solicitação. E é importante a gente saber ouvir. Importantíssimo. Outro dia, uma psicóloga amiga minha e também minha supervisanda falou no grupo que eu tenho um grupo com alguns poucos psicólogos mais chegados a mim, que se chama Que Show da Xuxa é Esse? E nesse grupo a gente faz desabafos e, enfim, sobre reclamações, sobre o que a gente faz, né? As nossas práticas profissionais. E aí é um grupo restrito, só a gente, tá tudo bem. E é muito interessante, porque aí nesse dia ela chegou lá reclamando pra caramba de algumas situações que ela tava vivendo no processo terapêutico dos pacientes dela. E aí ela disse assim, e depois o pessoal pensa que a gente só escuta, que o nosso trabalho é só escutar. E aí aquilo me bateu de um jeito, né? Eu fiquei escutando isso que ela me falou antes de responder. Um pouco parei e aí pensei, mas quem disse que escutar é só? Escutar é muito. Escutar não é só. Escutar é tudo, né? E de fato, esse é o trabalho de um psicoterapeuta, de um psicólogo. É escutar, basicamente. Escutar. Ouvir. Com qualidade. Com técnica. E com critério. Não é de qualquer jeito que a gente ouve. Não é de qualquer jeito que a gente escuta. A gente escuta o que está nas entrelinhas. A gente escuta com todos os nossos sentidos. Com o ouvido, com os olhos, com o olfato. A gente escuta com os nossos sextos sentidos, sétimos, oitavos, né? Com a nossa intuição, com as nossas percepções. A gente escuta a partir de um conhecimento prévio que a gente tem. Não só o técnico, mas um conhecimento também de experiência clínica. Então, escutar não é só
Escutar é tudo. Então a gente precisa aprender a ouvir. E aprender a ouvir é fundamental no nosso trabalho. Primeiro, para a gente escutar essa demanda. E a demanda seria: quem pede o quê? Para quem? Essa é a primeira coisa que a gente escuta no processo psicoterapêutico. E quando a gente traz o processo psicoterapêutico da criança e do adolescente, normalmente a gente não vai escutar primeiro a criança e o adolescente. Porque não são eles que demandam a psicoterapia. Não diretamente falando, né? Talvez eles demandem através dos sintomas, através dos sinais que eles dão, dos comportamentos disfuncionais. Talvez a demanda apareça desse lugar. Mas quem está pedindo de fato a terapia são os adultos responsáveis por essa criança e por esse adolescente, tá? E aí a gente precisa escutar esses adultos em primeiro lugar. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, primeiro eu escuto quem me pede a psicoterapia. Então, uma mãe fala no meu WhatsApp. Hoje em dia, ela não vai, ou um pai, né? Ou uma tia, ou uma avó. Hoje em dia, essas pessoas não vão falar diretamente comigo mais. Vão falar com Manu, que é a minha secretária, e que está fazendo o grandíssimo favor de fazer essa escuta inicial. E eu precisei treinar a Manu para fazer essa escuta também. Porque ela não pode fazer uma escuta inadequada nesse primeiro momento, que é importantíssimo. Que a pessoa está tendo o primeiro contato comigo, né? Então, Manu precisa escutar como se fosse eu, nesse primeiro momento. E aí, normalmente, quando a pessoa busca o processo terapêutico nesse primeiro contato, eu quero saber por que ela está buscando esse processo terapêutico, se ela foi indicada por alguém, né, para mim diretamente, ou para fazer o processo terapêutico, e para quem é que ela está pedindo esse processo terapêutico. É para seu filho? É para seu sobrinho? É para, sei lá, né? Tá sem som? É sério que tá sem som? Vocês não estão me ouvindo não, gente? Pelo amor de Deus, não brinca com isso não. É só Viviane que não tá ouvindo ou todo mundo não tá ouvindo? Me digam aí. Vocês não me assustem, por favor. Então, primeiro eu preciso saber quem é que tá pedindo. Avisem aí pra mim. Tem som. Ai, que alívio, tem som. Então, eu acho que deve ser alguma coisa do seu. Viviane, dá uma ouvidinha aí, tá? Uma ouvidinha não, uma olhadinha. Aí eu já falando de escutar, né? Dá uma ouvidinha aí. Ai, que bom que vocês estão ouvindo, que ótimo. Deve ser o seu, Viviane. Sai e entra de novo. Pode ser alguma questão diretamente do seu aparelho, de celular, tá? Ou da internet, não sei. Ai, que bom que tá todo mundo ouvindo. Massa. Então, esse primeiro contato é super importante. Essa escuta inicial, ela já é terapêutica, inclusive. Né? Porque daí eu já vou fazer uma triagem. Eu já vou entender primeiro se eu tenho capacidade técnica, se eu tenho capacidade de experiência, né? Se eu consigo atender aquela demanda. E atender aquela demanda não significa resolver o problema daquela pessoa. São coisas diferentes. Atender a demanda eu consigo fazer essa escuta qualificada, eu consigo fazer esse atendimento, fazer esse acolhimento com essas pessoas. Isso é atender, tá? Atender não significa resolver. São coisas diferentes, tá? E até porque, num processo terapêutico, a resolução não é dada por alguém de presente. Não é o psicólogo ou psicoterapeuta que entrega o resultado numa caixinha embrulhada e fala: tome o resultado da sua vida, as respostas às suas perguntas, são todas aqui. Se a gente fizesse isso, tivesse esse poder, certamente estaríamos milionários, porque a gente ia vender isso bem caro. Porque quem não quer um problema da sua vida resolvido por alguém, embrulhado numa caixinha de presente, prontinho? Ai, seria tão bom. Né? Então a gente atende essa demanda. Ou não. Por exemplo, se você me busca pedindo para que eu atenda uma demanda de uma criança com TEA ou com hipótese de TEA, eu não vou poder atender. Não porque eu não possa resolver o problema, mas é porque eu não tenho capacitação técnica, teórica, nem experiência para esse perfil de criança ou adolescente ou paciente. Tá? Agora, se você me entra em contato comigo, um pai, uma mãe, alguém da família,
com que tenha na sua família uma criança, um filho com TEA, aí eu já vou poder atender você. Porque eu tenho capacitação, porque eu tenho experiência na área de atender famílias com crianças que têm TEA. Entende? E aí eu vou oferecer a minha proposta de atendimento, que é diferente, tá, gente? Pais que estão por aqui, né, que não sabem como é que funciona isso, cada psicólogo vai atender do seu jeito. Isso não significa dizer que a gente faz um atendimento aleatório, não, tá? Não é aleatório, mas cada um vai ter a sua forma personalizada de atendimento, de cobrar por esse atendimento, de fazer essa escuta desse atendimento e de fazer o acompanhamento desse atendimento. Então é importante que vocês, pais que estão por aqui, perguntem, antes de saber quanto o psicólogo cobra, como ele atende. Como é o seu atendimento? Antes de saber qual a abordagem teórica do psicólogo, do psicoterapeuta, isso é o que menos importa, tá? Abordagem teórica, acreditem. Você vai perguntar qual a experiência desse profissional em atender crianças, em manejar com famílias, em atender aquele tipo de demanda que você está querendo que seja atendido, tá? Isso é muito mais importante. Falar um pouco sobre as suas expectativas. O que você espera de um profissional? Ah, Dani, eu não sei, porque eu nem sei o que o psicólogo faz, então pergunte. O que você faz? Como é que você desenvolve o seu trabalho? Você me explica? Aí depois esse profissional vai te dizer quanto cobra por aquilo que faz, porque o jeito que eu trabalho, a forma como eu atuo, a técnica que eu utilizo é diferente do meu colega profissional. Nem é melhor, nem é pior, é diferente, ok? E aí eu vou dizer como eu atuo e vou dizer quanto eu cobro. E pode ser que eu cobre mais que o outro profissional coleguinha, pode ser que eu cobre menos que o outro profissional coleguinha. Isso significa o quê? Que o que eu faço vale mais ou vale menos? Não. Isso significa que o que eu faço vale o que eu faço. Vale o que eu conheço. Vale o que eu entendo. E vale o que eu valho. Entendeu? Então são diferentes. São manejos diferentes. São formas diferentes de observar e de atender a sua demanda. Agora, uma coisa é certa. Se você busca um profissional psicoterapeuta, e esse profissional não sabe te dizer o que ele faz, nem vá, que é barril. Como dizemos aqui na Bahia, nem vá, que é barril. Um profissional que não consegue explicar pra você como ele faz o trabalho dele, ele simplesmente não sabe o que faz. E aí, não adianta, ele pode cobrar R$1. Ele não vai conseguir desenvolver um trabalho com você. E eu nem tô falando de entregar resultado. Eu tô falando de conseguir te escutar, de conseguir saber o que fazer com aquilo que escuta de você. E é por isso que eu dou aula, né? Porque eu acabo dividindo com os outros profissionais aquilo que eu aprendo. E eu acho que isso é incrível. Não só eu, tem outros vários profissionais que fazem isso. E eu acho incrível também eles fazerem isso. Eu acho que isso é de uma generosidade da gente, né? Fora do comum. Mas ao mesmo tempo, e que isso é generoso, eu acho que isso enriquece também o nosso trabalho. E isso faz com que a gente também aprenda ainda mais aquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente ensina, a gente aprende melhor aquilo que está ensinando. E é por isso que eu gosto de ensinar. Beleza? E é por isso que eu tô aqui. E aí eu tô aqui não só para ensinar profissional a atender, mas eu também tô aqui para ensinar as famílias a serem atendidas. Que eu acho que é importante, tá faltando isso, né? As famílias não estão sabendo como serem ou que profissionais buscarem para serem atendidos. E eu acho que isso é importante, tá faltando. Então vamos embora. Como se busca um bom profissional? O profissional que saiba dizer o que faz, que saiba explicar o que faz, tá? Independente de quanto cobra. Como se busca profissional, né? Como se recebe, pode ser como se busca, mas como se recebe um paciente, um provável paciente, explicando para ele o que você faz e escutando o que ele tá pedindo para você. Porque se você não souber o que está sendo pedido, você não vai saber como atender essa pessoa. E aí eu quero fazer uma diferença entre demanda e queixa, porque é isso que vem no pedido, né? Vem os dois juntinhos, amarradinhos, emaranhado muitas vezes, num novelo, que nem um novelo de lã, tudo bagunçado, tudo junto e misturado. A queixa e a demanda. O que seria a queixa, Dani Rita? Queixa, gente, é sinal. Queixa é sintoma. Queixa é dor. Vou dar um exemplo aqui, tá? Bem bobinho.
Eu estou com a minha garganta inflamada. Ai, tá doendo minha garganta, não consigo falar. Minha voz tá afônica, não consigo engolir as coisas que dói. Isso eu tô me queixando, não tô? Tô pedindo alguma coisa pra alguém? Por enquanto, não. Tô pedindo nada pra ninguém. Tô só me queixando. Inclusive, tem muita gente que só se queixa. E se queixa o tempo todo e até goza com essa queixa, né? Tem gente que vive de se queixar. Eu tenho agonia com isso. Se não for pelo trabalho, eu não consigo conviver pessoalmente com pessoas que se queixam muito. Eu convivo melhor com quem demanda. Muito mais, pessoalmente falando, do que com quem só se queixa. Enfim, isso é uma queixa. Tá doendo minha cabeça. Ai, tô com sede. Isso é uma queixa, tá? O que é uma demanda? É um pedido. Olha, o que eu fiz nesse instante aqui com meu filho. Filho, fecha aqui a porta do meu quarto. Eu não me queixei, eu não falei, poxa, tá fazendo zoada aí fora, não tô ouvindo nada. Então, ou então, ao contrário, eu vou fazer zoada aqui dentro, você não vai conseguir se concentrar. Isso seria uma queixa. A demanda é um pedido. Então, qual seria a demanda da garganta inflamada? Eu entrar em contato com o médico, ou eu ir numa farmácia, que é o que eu faço na maioria das vezes, vamos combinar, não vamos ser hipócrita aqui, né? E aí eu peço um remédio, e aí eu peço uma pastilhazinha para dar uma aliviada. Isso é demanda. Eu tô pedindo alguma coisa. Ou eu entro em contato com o médico, eu quero uma consulta. Eu quero que você avalie, doutor, a minha garganta, que faça, né, uma escuta em mim, para entender por que minha garganta tá doendo. Vocês percebem que a demanda, ela é muito mais profunda do que a queixa? Ela vai além, né? A demanda faz o outro olhar para você, para além da sua queixa. Muito além. Profundamente. E quando eu demando algo, eu não quero só que a minha dor de garganta passe. Eu quero entender por que eu tô o tempo todo com a garganta doendo. Por que ela tá toda hora aparecendo essa dor, né? Porque eu não quero que ela fique doendo. Então, a demanda, quando a gente traz para a ideia da terapia, o que seria a demanda? É o que está por trás, nas entrelinhas, no ambiente dessa queixa. É o que está causando, talvez, essa queixa. É o que está fazendo essa queixa se manifestar recorrentemente. Isso é a demanda, tá? Para além desse pedido explícito, quero terapia. Quer terapia por quê? Ah, doutora, Dani Rita, queria saber quanto é que você cobra a sua consulta. Por que você quer saber? O que é que você está me demandando? O que é que você demanda de mim? Né? Ah, porque meu filho... Hoje teve uma mãe que fez isso. Mandou um textão pra mim explicando o que estava acontecendo com o filho dela. E aí, depois que ela explicou, ela disse que queria que eu fizesse uma avaliação. Maravilhosa, né? Uma mãe que sabe o que está fazendo e que sabe o que está pedindo. Amo esse povo. Não à toa. É uma mãe que já me acompanha um tempo aqui e que já foi minha paciente lá no passado. Eu já atendi a filha dela quando ela era menor. Antes da pandemia, inclusive. E eu escutei, no caso minha secretária, escutou essa demanda e eu falo, beleza, posso atender essa demanda e a gente marca a entrevista inicial, tá? E aí, quando eu ouço essa demanda e percebo que consigo atendê-la, eu vou explicar para essa família como é que eu faço o meu trabalho. E em cima disso, eu vou fazer um plano de avaliação para que eu possa executá-lo direitinho, tá? Porque eu não posso só simplesmente receber a família, ouvir o que quer. Deixa eu ver então o que é que eu vou fazer com isso. Eu preciso ter mais ou menos um plano de atuação para saber o que fazer com aquela demanda que já vem para mim e que previamente eu já sei como é que eu posso atendê-la, tá? Então, para eu atender essa demanda, eu avalio para depois fazer a intervenção. Não tem condição de eu fazer a intervenção inicialmente sem avaliar, né? Sem perceber os pormenores que estão envolvidos nessas queixas. Toda vez que eu ouvir uma demanda, eu vou ouvir queixas. E eu vou ouvir queixas, muitas vezes, de todos os lados. E queixas, muitas vezes, que vão divergirem, né? Principalmente porque eu vou ouvir um pai, uma mãe, minimamente. Ou um pai, ou uma mãe, ou uma mãe, uma avó, né? Ou um pai com a família paterna e uma mãe com a família materna, ou que exerçam essas funções, tá? Então eu vou ouvir percepções diferentes, independente se são juntos, se são separados, se moram na mesma casa, se moram em casas diferentes. Eu vou ouvir percepções diferentes. Eu vou ouvir pontos de vista diferentes,
E aí, para isso, eu preciso de muita técnica, eu preciso de uma escuta muito qualificada. E no primeiro momento, eu vou precisar ouvir mais para poder saber como intervir melhor, tá? Então, primeira coisa que a gente faz nesse processo de avaliação é a entrevista inicial, que eu faço escutando os pais sem a criança participar. Por quê? Porque se eu escuto os pais na presença da criança, vai ficar tudo travado. Os pais vão estar, ao mesmo tempo, demandando coisas de mim e se queixando. E aí aquilo vai ficar ressoando para aquela criança que está ouvindo, talvez de um jeito muito ruim. E aí vai prejudicar a minha escuta, vai prejudicar o meu vínculo com aquela criança e vai prejudicar também na organização do que essa família quer trazer para mim. Muitas vezes eu escuto separadamente também. Então eu escuto os pais juntos e escuto eles separadamente. Por isso, porque são perspectivas diferentes. E uma coisa é o que eu falo do lado de alguém, outra coisa é o que eu falo sozinha. São formas diferentes, às vezes são coisas diferentes, né? Então eu preciso ter essas escutas de forma diferenciada também. Então essa é uma dica que eu sempre dou. Então quando a gente faz essa escuta, seja do paciente, da criança, do adolescente, seja da família dessa criança, desse adolescente, ou seja da escola, porque muitas vezes eu vou ouvir a escola também. Por quê? Porque é o ambiente que a criança convive por muitas vezes por muito tempo. Então, eu também preciso escutar. O que é escutar a escola, Dani? Escutar a professora, escutar a coordenadora, os profissionais que atuam com aquela criança diretamente, tá? Então, quando eu tô ali fazendo aquela escuta, eu preciso ouvir diferentemente e depois eu preciso correlacionar essas informações que eu escutei. Isso é fazer uma escuta qualificada. E como é que eu correlaciono isso? O que seria na prática essa correlação dessas coisas que eu estou ouvindo de cada um em momentos diferentes? Escutar a família na entrevista inicial, escutar a escola na entrevista escolar, escutar a criança nas sessões brincando, através dos recursos terapêuticos, da observação clínica, escutar a família, a escola e a criança preenchendo questionários, aplicando testes psicológicos, tudo isso são instrumentos de escuta, são ferramentas de escuta. E eu posso usar todas, eu posso usar algumas. E tudo isso faz parte de uma avaliação psicológica, tá? Então, eu preciso ouvir tudo isso, pegar todas essas informações por escrito, escutando de várias formas que forem possíveis fazer, e eu preciso correlacioná-las, porque se eu não correlacionar, não vai adiantar nada essa escuta aí. Tá? Como é que eu correlaciono? Dou 3 dicas para vocês fazerem essas correlações. A primeira dica: o que existe em comum nessas escutas? O que é que tá parecido? Que essa mãe falou, que esse pai disse, que essa criança mostrou para mim, que a escola falou também. O que é que tem em comum? Coloca ali o que tem em comum. Segunda coisa: o que é que tem de diferente? O que é que diverge? Completamente diferente. A mãe disse isso, a mãe falou verde, o pai falou amarelo, a escola falou cinza, ou só divergiu o pai e a escola. A criança falou uma coisa completamente diferente, ou mostrou uma coisa completamente diferente, então eu preciso saber o que diverge. É uma matemática isso, tá, gente? Sabe conjuntos, quando vocês estudavam conjuntos em matemática? Então tem um círculo, tem um outro círculo que você bota junto ali. Aí tem o que tem em comum entre eles. Que bonitinho, gente. Tão pedagógico isso. E tem o que tem de diferente entre eles. Tá? Vou até desenhar aqui, que eu achei isso massa. Essa metáfora que eu fiz agora. Eu vou mostrar a vocês. Então, a gente tem 2 conjuntos. A gente tem o que um pai fala, o que uma mãe fala. E aí tem que ter outro conjunto, o que a criança fala. Vou botar só os 3 aqui, só para vocês verem a complexidade da coisa. O que um pai fala, o que uma mãe fala, o que uma criança mostra e fala. Aí a gente tem o que difere de cada um, que é isso aqui, que diverge. A gente tem o que é em comum entre a mãe e a criança, olha que lindo. Entre o pai e a criança, entre a criança e todos os dois, né? E tem o que é em comum entre o pai e a mãe. Se existe coisa mais linda do que isso aqui, vocês me avisam que eu quero aprender, tá? Então, isso aqui é uma forma da gente organizar as informações que a gente escuta. Isso aqui faz parte dessa escuta, da gente fazer convergências e divergências,
daquilo que a gente está ouvindo, tá? Ponto de interseção, maravilhoso. A Emily falou, aprendi isso com você tantos anos, logo quando saí da faculdade. Você é maravilhosa, sem igual. Beijo. Obrigada, gatona. Que bom que você aprendeu isso antes comigo. E o que é de cada um. O que é só do pai, o que é só da mãe, o que é só da criança. Tá? A matemática na psicologia. Na verdade, eu aprendi outro dia que a matemática tá em tudo, gata. Pasmem. Chocada com isso, mas a matemática tá em tudo. Mas entende? É isso, é sobre isso aqui. É simples, não é complexo. Na verdade, a complexidade está no que eu tô escutando e o que eu faço com essa escuta, tá? Beleza. E é muita coisa. Quando você atende uma criança... Ah, atender criança é fácil. Atender criança... Que delícia. A gente vai brincar com a criança ali. Tá massa. Quem conta? Que diz a verdade pra vocês? Atender criança é muito mais difícil. Porque eu vou ter que ouvir todos esses ambientes que a criança convive. Essas pessoas que estão diretamente ligadas com a criança. Tá? E eu vou ter que ouvir a criança, que não vai saber dizer pra mim, não vai saber demandar pra mim de forma clara. A não ser através de sinais, de sintomas, poucas vezes pela própria fala. Por quê, gente? Porque neurologicamente a comunicação da criança tá em construção. E comunicação não é só falar. Não, eu posso falar e não dizer nada. Né? A comunicação, ela faz parte de uma relação de outras coisas, né? De inteligência, de percepção, de atenção, de memória. Tudo isso está em desenvolvimento com a criança. Então não queiram que a criança diga qual é a demanda terapêutica dela, porque isso não vem claro. Né? Isso está sendo difícil da gente escutar do adulto, que às vezes não está tendo isso tudo nos seus melhores momentos para poder discernir e dizer pra gente. Tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, que eu tô falando aqui pra vocês, demanda de mim, dos meus aparatos, das minhas habilidades neurológicas, muita coisa, né? Então, falar algo pra alguém, entender, né? Falar algo pra que aquilo seja absorvido de um jeito a não dar falsas impressões ou equivocações na comunicação é extremamente complexo. Então não exigem isso de uma criança, tá bom? Atender criança é difícil por isso, porque eu tenho que fazer muitas escutas, eu tenho que correlacioná-las. E isso dá trabalho. Por isso que na maioria das vezes atender criança é mais caro. Né? O atendimento infantil, ele é mais caro do que o atendimento do adulto. Porque quando eu atendo um adulto paciente, eu não vou ouvir a mãe, o pai, o irmão, a avó, a escola, o trabalho do adulto. Não vou fazer essas escutas. Vou escutar só o adulto. O que também seria massa, que eu acho que se a gente fosse escutar outros ambientes, porque a gente fica ali no adulto, às vezes, né, num loop eterno, as coisas não se resolvem. Talvez o problema seja esse, que a gente tá ouvindo só a pessoa. E a gente não tá conseguindo fazer correlações. E aí tá sendo mais difícil ainda. Tá? Beleza. A partir dessas correlações, a gente vai pensar também no plano de avaliação. O que é o plano de avaliação? É como eu vou avaliar aquela criança. Quais instrumentos eu vou precisar utilizar? Né? Quais questionários? Né? Quem eu vou precisar ouvir? Como eu vou ouvir cada uma dessas pessoas? Então, como é que eu escuto a criança? Brincando com a criança, desenhando com a criança, observando a criança na clínica, no espaço clínico com a gente e depois respondendo alguns questionários, alguns roteiros de observação. Então, não vou só brincar com a criança. Até porque brincar também não é só, igual ouvir. Quando eu brinco com a criança, eu tô escutando a criança. Por que que Dani brinca com a criança? Por que que vocês brincam com a criança quando vocês atendem a criança? Porque essa é a forma de escutar a criança, de ouvir o que a criança tem pra me dizer. E aí eu tava fazendo supervisão de uma psicóloga essa semana passada, que ela é recém-formada. E ela tava angustiadíssima, porque ela não tava sabendo o que fazer na sessão com a criança, e que ela já tinha feito de tudo. E aí eu deixei ela falar, depois que ela falou tudo que ela queria falar. Eu disse assim, você não tá brincando com a criança. E se você não brinca com a criança, você não escuta ela. Então brinque com a criança. Se permita brincar.
Mas brincar com a criança, nessa relação terapêutica, é ouvi-la e não querer ser escutada. Entende a diferença? Não sei se você chegaram a pegar essa diferença. Mas assim, ó, por exemplo, quando eu tô brincando no Natal, eu tava na casa do meu irmão. E aí tava eu, meu filho, minha prima, meu irmão, a pessoa da família dele lá. E aí a gente começou a brincar de baralho, de buraco, que eu amo brincar de buraco. A gente começou a jogar, né? Jogar, brincar. E aí, enquanto a gente tava ali jogando o buraco, um falava uma coisa, outro falava outra, um dizia uma coisa, outro dizia a outra. Tava todo mundo se ouvindo e todo mundo falando. Eu tinha um objetivo técnico de estar ali, de escuta? Não. Eu tava ali pra brincar, só. Pra me divertir, pra me distrair. Embora eu sou psicóloga, então eu escutei algumas coisas, mas não era esse o objetivo principal, tá? Então, nesse espaço, eu tô para escutar e estou para ser escutada. Então, ali eu brinquei, eu gritei, eu resenhei, eu extrapolei, a gente tomou vinho enquanto brincava. E tá tava tudo podendo acontecer ali, naquele espaço. Porque naquele espaço era uma troca. Então, eu tava só brincando. Eu tava só me divertindo. Então, eu também queria ser escutada. Eu não queria só ouvir. Quando eu tô no espaço terapêutico com a criança, na clínica, enquanto eu brinco com ela, porque ela também não pode ficar brincando sozinha, eu só observando. Porque aí eu vou perder um monte de escuta. Eu tenho que interagir com a criança. Então, eu tenho que brincar com ela. Mas enquanto eu brinco com essa criança, eu tô escutando ela. E aí, eu tenho que estar prestando atenção no que ela tá fazendo. Eu tenho que estar prestando atenção em como ela reage à minha maneira de brincar com ela. Por isso, gente, brinquem do jeito de vocês. Não tem uma forma certa de brincar com a criança. Talvez a forma certa seja escute enquanto brinca. Não queira ser ouvido enquanto brinca, né? Então, se a criança tá ali jogando Uno com você e de repente você perde, você, terapeuta, perde, você não vai falar, poxa, sacanagem, vai perder, ficar com raivinha porque você perdeu. Porque você não tá ali pra ser escutado. Entendeu? Você perdeu e você vai prestar atenção. O que a criança fez quando você perdeu? Como ela se comportou? O que foi que ela disse? Como foi que ela se sentiu enquanto você perdia? E isso é escutar. Beleza? Não é você o centro daquilo ali. É a criança. Obviamente que você está ali. Você é humano. Isso, Moniquinha. Comunicação intraverbal. Exatamente. Funcional. Exatamente. Então, quando você tá ali com a criança, naquela relação, enquanto brinca isso, você anota isso depois. Eu não gosto de anotar na hora, não. Eu já anotei, às vezes, na hora, e a criança perguntava o que é que eu tava anotando. E aí, eu dizia a verdade, porque eu falo a verdade, e aí, às vezes, a criança fica muito travada, porque ela fica com medo. Tipo, ela tá me observando. Ela não precisa sacar que você tá observando, mas você tá observando, tá? Isso é pra avaliar. Isso é uma técnica de avaliação. Quando você tá intervindo, aí você muda algumas coisas. Não só você escuta, como também você devolve. Você comunica pra criança algumas coisas. Mas quando você comunica para ela escutar. Mais uma vez, não é você que tá ali se escutando. É a criança. Oi, Lígia, vai ficar gravado, mas vai ficar... Quem vai ter acesso é quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Vou deixar lá, tá bom? Amoras da Dani. Se você não estiver lá no grupo, aí você entra no link da bio. Quem não achar no link da bio, me pede depois por direct que eu mando, tá, gente? Aí eu posso usar, né, para escutar essas demandas terapêuticas, testes psicológicos. Com a criança eu gosto muito de usar o HTP, porque é um teste lúdico, é um teste mais fácil de fazer com a criança no processo. Normalmente a criança tem poucas resistências, que a maioria das crianças gostam de desenhar, tá? Eu explico pra ela que é um teste, explico pra que é aquele teste, pra que serve e eu utilizo o teste com ela. Agora, o HTP não é simples de se interpretar, tá? Eu vou logo avisando. Não à toa que a gente tem cursos, eu dou cursos, inclusive, de como aplicar e interpretar o HTP. Então,
Eu gosto muito de usar o HTP, porque o HTP tem uma avaliação ampliada da criança, né? Faz uma leitura super ampliada da autopercepção da criança, de como a criança se relaciona com os pares, com a família. Fala muito da personalidade da criança. O HTP também traz questões relacionadas à psicopatologia. Então, mostra pra mim se a criança tá dentro de alguma psicopatologia ou não. E aí, obviamente, não é o HTP sozinho que vai me falar sobre a criança. Eu vou pegar as informações da HTP, voltando pro início, e vou correlacionar com as outras informações todas, tá? Isso que é avaliar. A Ariana falou, Dani, na sua visão, toda terapêutica infantil deve aplicar testes, ter esse conhecimento e expertise? Olha só, eu acho que é importante todo profissional da psicologia entender sobre testes psicológicos, sim, saber aplicar e poder aplicar. Não acho que todo atendimento é essencial aplicar, mas eu acredito que muitas vezes o teste ajuda, colabora e dá critério para sua avaliação. Mais fidedigno, tá? Mais científico, de uma forma mais apurada. Então é importante sim. Até porque o teste psicológico é a única coisa que é exclusiva do psicólogo, de uso do psicólogo. Então, se a única coisa que é exclusiva do nosso uso a gente não usa, ou a gente não sabe usar, então a gente tá meia boca. Entendeu? Eu não gosto muito, não, de usar testes psicológicos de uma forma geral. Eu uso poucos, tá? Eu uso muito poucos. Mas, muitas vezes eu utilizo quando entendo que é importante ter essa confirmação, ter esse critério, principalmente no início, para quem tá começando, principalmente, tá? Porque você não tem experiência na observação clínica, que é mais importante do que qualquer teste, tá? Se você me perguntar, o que é mais importante? Um teste ou uma observação clínica? Aí eu vou falar, a observação clínica é mais importante, muito mais importante, porque ela te dá uma visão geral, ela te dá uma visão ampliada daquela criança ou de quem você está atendendo. Mas a observação clínica precisa ser treinada, a observação clínica precisa também de estudo teórico, de embasamento técnico-científico, tá? A gente não faz uma observação clínica pelo que a gente acha, né? Ou pela nossa experiência de vida. Aí não seria nem observação clínica, seria só observação. Entende? Mas eu acho que a observação clínica é muito mais pontual. Eu gosto do teste, alguns testes, porque eles me dão base, fundamentação técnico. E eu gosto disso. Eu acho que isso deixa o meu trabalho mais profissional mesmo, tá? Mais robusto, digamos assim. Mas não acho que é essencial, não acho que toda avaliação requer teste, até porque a gente tem muitas outras coisas, a gente tem outros instrumentos que não necessariamente são testes, né? A gente tem questionários, a gente tem entrevistas, enfim, e a gente tem as observações baseadas em roteiro que a gente pode utilizar. E aí, para eu escutar bem uma demanda terapêutica, eu tenho que entender bem daquela pessoa que eu tô atendendo, da fase de desenvolvimento daquela pessoa que eu estou atendendo. Então, muitas vezes os profissionais que estão começando me perguntam, Dani, o que é que a gente precisa mesmo estudar para atender uma criança? E aí eu digo para vocês, em primeiríssimo lugar, desenvolvimento. É o que eu preciso estudar. Se você atende criança, desenvolvimento infantil. Se você atende adolescente, desenvolvimento da adolescência. Se você atende adulto, desenvolvimento do adulto. E por aí vai. Estudem desenvolvimento. Estudem. O que é desenvolvimento, Dani? É tudo aquilo que engloba o nosso desenvolvimento humano, né? Então, temos o desenvolvimento cognitivo, que é memória, atenção, percepção, inteligência, linguagem, emoções. Tudo isso é desenvolvimento cognitivo. A gente tem o desenvolvimento social, tá? Que é como a gente se relaciona, né, quem está interferindo no nosso desenvolvimento, socialmente falando, de qual comunidade nós somos, quem é a nossa família, da onde a gente veio, né, quem é que está no nosso entorno, quem é o ambiente que nos cerca, tá? Então, esse é o desenvolvimento social, tá? E a gente precisa entender também de outros desenvolvimentos que são super importantes. Desenvolvimento físico, né? Sensório-motor, o desenvolvimento neurológico. Então, quem estiver estudando isso a fundo vai ficar um profissional top das galáxias. Com certeza.
Porque quando eu entendo de desenvolvimento, primeiro, eu entendo o que é esperado naquela fase. E se eu sei o que é esperado, eu vou conseguir observar o que não é. O que tá além e o que tá aquém do esperado. E qualquer um dos dois pode dar problema, tá? Pode dar PT. Eu vejo muitos pais, às vezes, ou algumas pessoas achando o máximo quando a criança aparece ou apresenta alguma questão relacionada a superdotação ou altas habilidades. Como se isso fosse incrível ter uma criança que está além daquilo que se espera no desenvolvimento. E não necessariamente. É muito ruim, na maioria das vezes. Porque está em desequilíbrio. Entende? E aí vai dar BO. Em alguma questão vai dar BO, tá? Então é importante a gente entender desenvolvimento por isso. E aí na infância, principalmente. Porque eu tenho um desenvolvimento na infância em franca expansão. A gente nunca deixa de se desenvolver, tá, minha gente? A gente só para de se desenvolver quando morre. Não existe isso. Ah, porque a personalidade até 7 anos. Depois disso, acabou. O que foi feito, o que foi feito. Isso é uma falácia, isso é uma idiotice, tá? A personalidade se constrói ao longo da vida. Agora, existem marcos que fundamentam algumas questões relacionadas à personalidade, que são base de personalidade. E aí, quando a gente pensa na infância, na primeiríssima infância, ela é essencial para a formação da personalidade. Ela é essencial para o desenvolvimento cognitivo, sensório-motor, socioambiental, super. Neurológico, nem se fala, tá? Então, a primeiríssima infância. Então, se você atende criança, aí é que você precisa mesmo estudar desenvolvimento infantil, certo? Com muito afinco, dedicação e carinho. Acho que voltou. Estudo qual autor você recomenda pra gente estudar desenvolvimento infantil? Papalha, tá? Tem um livro de desenvolvimento infantil que eu amo, que se chama O Mundo da Criança, da infância à adolescência. Maravilhoso, porque é um compilado de 3 autoras incríveis. Papalha, Feldman e esqueci o nome da outra. Mas o livro é esse, tá? Perfeito, incrível, maravilhoso. Estudem esse livro. Tenho esse livro. Beleza, isso é o que a gente precisa saber, número 1. Número 2, psicólogos precisam saber sobre psicopatologias. Primeiro eu entendo o que eu espero. Depois eu entendo o que não é esperado. O que tá fora da rota. O que saiu do percurso. Eu preciso entender, tá? Então eu preciso estudar psicopatologia. Senão, eu não sou psicólogo, tá? Eu coloco o livro lá, tá? A indicação do livro lá, no Amoras, pode deixar. Então, eu preciso estudar psicopatologia. E aí, onde eu estudo psicopatologia, Dani? DSM em primeiro lugar. Primeiro lugar, tá? E existem alguns outros livros que são bem legais. Eu posso indicar algum livro também que eu gosto lá no Amoras de psicopatologia da infância, tá? E aí a gente vai entender como é o funcionamento de uma criança que tem TDAH, que tem TEA, que tem TOD, que tem alguma outra questão, patologia psiquiátrica, né? Sobre ansiedade na infância, sobre agressividade na infância. Tudo isso eu vou entender estudando psicopatologia, beleza? Desenvolvimento infantil, psicopatologia. Qual seria a terceira coisa? Parentalidade no atendimento com crianças. Eu preciso entender o funcionamento parental. Então, eu preciso entender sobre o sistema familiar da criança. Eu preciso entender como é essa formação familiar. E aí, nesse entendimento, os estudos sócio-históricos culturais são muito interessantes relacionados à família, à parentalidade, tá? Não estudem só disciplina positiva. Isso é uma das coisas que a gente pode estudar. Mas não é só isso. Parentalidade vai além disso, tá? Muito além disso. É muito complexo. Relações familiares são complexas. Relações parentais são complexas elevado à 10ª potência. Beleza? Mas isso é um tripé. Desenvolvimento, psicopatologia, parentalidade. O que mais que a gente precisa estudar, Dani? Pra gente ser um bom psicólogo infantil. Diga aí mais alguma coisa. Avaliação psicológica. Testes psicológicos. E aí, se você estuda essas 4 coisas...
com afinco, com dedicação, não tem como você não ser um bom profissional. Não tem como você não saber dizer para um pai e para uma mãe o que é que você faz. Como é que você faz? Como é que você atende? E o que você pode proporcionar no seu atendimento para que entregue valor para a vida dessa família. E é tudo menos resultado. O resultado é uma consequência de um trabalho bem feito. E o resultado, ele pode vir a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. E isso depende de muitas coisas. Não depende só do meu trabalho como psicóloga, mas depende do engajamento familiar, da predisposição dessa criança em se desenvolver bem, do meu trabalho técnico, da relação dessa família, em como eles interagem e se relacionam um com o outro, de questões relacionadas à psicopatologia que pode estar envolvido na família. Então eu posso ter um pai ou uma mãe também doente, né, adoecido patologicamente, psicopatologicamente, e isso problematizar a situação de entrega de resultados. Enfim, resultado não depende só de um. Depende da equipe toda que está em jogo ali. Beleza? Danusa, precisa fazer seu curso do HTP. Precisa. Excelente. Ai, gente, o curso do HTP é massa mesmo. Maravilhoso. É isso que eu consegui entregar aqui nessa aula para vocês hoje, tá? Essa aula de demandas terapêuticas. Mais uma vez, lembrando que demanda é o que é solicitado. E a gente precisa saber escutar o que está sendo demandado. Às vezes a demanda que está sendo solicitada nem tem nada a ver com a criança. Tem a ver com os pais. Até tem a ver com a criança, mas é a criança que cada pai e cada mãe foi. Porque toda criança é muito demandante, né? Quem tem filho aí sabe. Quem tem criança pequena principalmente sabe, né? Criança, de uma forma geral. Adolescente também. Ah, só para não ir embora sem falar também sobre isso, eu queria dizer sobre adolescentes, né? Como é que eu faço essa escuta dos adolescentes? É igual eu faço a escuta da criança? Não. E aí a gente precisa entender que a adolescência tem 3 fases. Tem o início da adolescência, que é a pré-adolescência com o iniciozinho. Então, aquela criança que está se tornando um adolescente, que está saindo da infância, né? Está saindo da infância. 12, 13, 14 anos. Eu tenho o meio da adolescência, né? Que é aquela criança que já entendeu. Aquela criança não. O adolescente, aquela pessoa que já entendeu que não é mais criança, mas que ela está se tornando um adulto. E isso dá uma confusão. E aí é essa galera que tá 14, 15, 16 anos. Às vezes se estende um pouquinho mais para 17, né? E tem a adolescência que tá acabando. Finalzinho da adolescência. Que é literalmente, estou me tornando um adulto. Estou me tornando um jovem adulto. Que é 18, 17 para alguns, 18, 19, 20, 21. Então existem 3 fases dessa adolescência. E cada fase dessa a gente trabalha de um jeito. Quando a gente está mais próximo da infância, o adolescente está mais próximo da infância, eu atendo esse adolescente mais parecido como eu atendo a criança, envolvendo mais os pais, escutando escola, escutando ambiente. Quando eu tenho um adolescente no meio do caminho, eu fico também tentando equilibrar as coisas. Nem tanto um, nem tanto outro. E quando eu tenho um adolescente no final da adolescência entrando na vida adulta, eu vou atender ele mais parecido como eu atendo um adulto, tá? Envolvendo menos as questões ambientais, envolvendo menos essa família, porque naturalmente esse adolescente está crescendo, está se tornando adulto. Então tem as questões naturais do desenvolvimento da adolescência, que são responsabilidade, autonomia, independência, que eu preciso trabalhar no processo terapêutico também. Beleza? Então essa seria a diferenciação aí para atender adolescente. Mas com cada um é de um jeitinho diferente. Eu não tenho como explicar exatamente como eu faço uma live. É impossível, tá, minha gente? Essa live é só para mostrar a vocês como eu faço, o que eu sei fazer e o que eu posso entregar a vocês. Tanto como psicóloga, psicoterapeuta infantil e da adolescência e de pais, né, de parentalidade, quanto como supervisora e professora de outros profissionais. É só para dar essa pincelada aí para vocês entenderem como é que eu posso fazer o meu trabalho, como é que eu posso entregar resultados não, né? Valores para vocês obterem os seus resultados. Mas nem tudo depende de mim.
Então é isso. Ficamos por aqui hoje na nossa live de demandas terapêuticas. Espero que eu tenha conseguido mostrar tudo isso pra vocês da forma como eu gostaria. A live vai ficar salva sim e disponível lá no WhatsApp pro grupo Amoras da Dani. Se você não participa, vai participar. O link tá lá na bio do meu Instagram. Se você não achar a bio do meu Instagram, que é onde fica meu nome, minha profissão e tudo direitinho lá, você pergunta pra mim por direct que ou eu ou Manu te manda. Nem sempre sou eu que tô no Instagram falando e respondendo as mensagens, tá, gente? Porque eu não dou conta que eu tenho uma vida pra viver. No WhatsApp, enfim, o WhatsApp é só Manu e eu só apareço lá quando ou é um WhatsApp pessoal, que poucas pessoas têm acesso, graças a Deus, ou quando eu pego o WhatsApp profissional pra falar diretamente com os meus pacientes ou supervisandos, tá? Espero vocês aqui amanhã, que a gente tem outra live às 9 horas. E a gente tem outra live às 9 horas na quarta, certo? E eu tenho novidades que na quarta-feira eu vou contar pra vocês sobre o que é que eu vou fazer esse ano todo de 2025 como psicóloga clínica da infância, da adolescência, da parentalidade e como supervisora, mentora, professora de outros profissionais que atendem crianças também. Como é? Deixa eu ver se aparecem os corações. Não sei. Obrigada pela participação de vocês, tá? Pela audiência. Foi massa. Amei tê-los por aqui. Obrigada pelo carinho de quem deixou carinhos aqui por escrito. Pra quem deixou carinho só pelo sentimento mesmo que chegou. Com certeza chegou. Obrigada por vocês me acompanharem. Que bom que eu tô conseguindo ajudá-los, né? Senão vocês não estariam aqui. Que bom que eu tô conseguindo entregar valor pra vocês. Isso é muito valoroso pra mim também, tá? Um beijo e até amanhã, galera.